Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero acolher você aqui hoje para juntos refletirmos a palavra de Deus deste domingo, dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Antigamente o sábado, mas hoje, pelo sacrifício de Cristo, o novo dia do Senhor é o domingo. Mas, meus caros irmãos e irmãs, neste domingo, no qual celebramos, hoje, dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica de Latrão, ou a Basílica de São João de Latrão, no qual celebramos esta igreja mãe de todas as igrejas, aonde se encontra a Catedral do Papa. E também nos convida a lembrar da unidade da Igreja, o Papa, que é o chefe visível da Igreja no mundo. E também lembrando de nossos bispos, que são os chefes de nossas dioceses, e que, em consonância, em conjunto e em união com o Papa, decidem o rumo da Igreja no mundo. Meus caros irmãos e irmãs, neste dia também somos convidados a celebrar e se alegrar pela presença de Jesus na Eucaristia, a prova viva da entrega dele a nós, católicos, apostólicos, romanos, a nós que somos a Igreja de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, hoje vamos juntos celebrando essa unidade da Igreja no Brasil e no mundo. Vamos juntos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesta bonita e importante liturgia, somos convidados a dar graças ao Pai por nossa condição de membros do corpo místico de Cristo, a Igreja. A festa da dedicação da Basílica do Latrão, uma das igrejas mais importantes para o cristianismo, nos lembra de que somos templos vivos do Senhor. Celebremos a palavra de Deus, fonte de fé, alegria e vida para a nossa comunidade e para cada um de nós. Oremos, ó Deus, que edificais o vosso templo eterno, com pedras vivas e escolhidas, difundi na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais, construindo o vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A palavra divina revigora e alicerça a nossa vida cristã. E Deus é Deus falando conosco, inserindo-nos no mistério da vida, morte e ressurreição do seu Filho. Ouçamos com toda a atenção e respeito. No caso, vamos ler a palavra com toda a atenção e respeito. Caríssimos, neste domingo, no qual, como eu já disse, dia dedicado à Basílica de Latrão, ou Basílica de São João de Latrão. Vou contar um pouco mais sobre a história da Basílica, claro, mas deixarei mais para o final. Mas como eu já introduzi um pouco bastante de cada contexto. Caríssimos, hoje, no qual pela primeira leitura, no qual iniciamos quase sempre, é a leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 ao 12. Naqueles dias, o homem fez-me voltar até a entrada do templo, e eis que saía água de sua parte. E bom, eu não vou continuar, né?
mas vamos ver ele falando de todos os lados, de todos os cantos, do leste, do oriente, a sul, a norte, a leste. Oeste, né? Onde eu vi a água jorrando do lado direito. Estas águas correm para a região oriental, oriente e ocidente. Descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Trazem saúde, pois a água que banham as árvores saem do santuário. Meus caros, como nós sabemos, Jesus é essa fonte de água viva, essa fonte de bênção, essa fonte de alegria e de graça. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é essa fonte de vida, de alegria, da verdade. Essa fonte de sabedoria que brota do seio do Pai. Jesus, que é essa fonte de água viva que jorra pelo Brasil, que jorra pelo mundo. Essa fonte de água viva que chega a muitos e muitos lugares. Muitos lugares não desejam recebê-la, mas muitos buscam poder recebê-la. Meus caros, neste domingo, no qual celebramos esta unidade da Igreja, a unidade de todas as igrejas do mundo em consonância, em comunhão com o Papa, com os bispos, padres, diáconos e assim por diante. Somos convidados a beber desta água, desta fonte de vida, desta fonte de alegria, de saúde e de paz. Somos convidados a receber Jesus, a buscar Jesus. A buscar Jesus, presença viva e real na Eucaristia. A maior prova de amor por nós é a Eucaristia, presença real de Jesus na Eucaristia. Não é uma simples lembrança, mas é presença real, viva, de Jesus que se faz na Eucaristia. A Santa Missa que se consagra às hóstias para que se tornem a Eucaristia, as hóstias consagradas. E como eu gosto muito de dizer, a celebração da palavra como uma continuidade, como uma extensão da missa, como uma extensão do amor de Deus. Jesus que se encontra lá no sacrário, naquela caixinha pequenininha, de todos os formatos que a gente sabe. Algumas um quadradinho, algumas feitas de metal, de ouro, de madeira, de diversos materiais. Quadrada, redonda, triangular, sei lá. São vários os formatos do sacrário, aonde se guarda Jesus Eucarístico. Mas em toda a igreja que você chega e da porta você vê uma luzinha vermelha e uma caixinha, saiba que lá é o sacrário. Aonde aquela luz acesa significa que dentro daquela caixinha, do sacrário, se encontra Jesus Eucarístico, presença real e viva. Naquela pequenininha capelinha do sítio, ou naquelas grandiosas catedrais, naqueles grandiosos santuários. Vai ter um lugar lá que você vai encontrar aquela luzinha vermelha e Jesus Eucarístico lá, dentro daquela caixinha, te esperando. Então, cabe a nós
buscar e beber dessa água, desta fonte de vida. Os braços de um rio vêm trazer alegria, a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Salmo 45. Na segunda leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, dos versículos 9 ao 17. Vós sois lavoura de Deus, construção de Deus, o alicerce sobre o qual o outro se põe a construir. Como estás construindo? Já colocado o alicerce, Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus mora em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é santo e vós sois este santuário. Meus caros, somos convidados a beber desta fonte de água viva, da palavra da Eucaristia. Mas também somos nós convidados a sermos santos e santas de Deus. Somos convidados a ser santuário, a ser morada do Espírito Santo, ser morada de Deus. Somos convidados a abrir o nosso coração e deixar Deus sonhar em nós, deixar Deus ser Deus e cuidar de nós. Cabe a nós bebermos dessa fonte de água viva e construirmos uma linda morada em nossos corações. Cabe a nós ser moradas do Espírito Santo. Cabe a nós sermos santos e santas de Deus. E para isso devemos cuidar de nosso interior, devemos cuidar de nossas almas, de nosso coração. Devemos cuidar para que possamos beber desta água, desta fonte de vida, que possa renovar o nosso ser, nos transformar, nos converter e nos tornarmos criaturas novas. Não é que simplesmente porque nós somos nosso próprio santuário, nosso próprio templo, que não precisamos de igreja. E não. Não é isso que somos convidados a entender. Somos convidados a entender que dentro de nós deve habitar o Espírito Santo. Dentro de nós deve ter lugar para Deus. Dentro de nosso coração. Um coração que deve estar sempre aberto para Deus. Um coração que deve estar sempre pronto para as vontades de Deus. Não devemos buscar nossas próprias vontades. Não devemos querer nos autoagradar. Devemos sim agradar aquele que é necessário, que é o Senhor, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Santíssima Trindade. Este Deus uno e trino. E neste dia no qual somos convidados a lembrarmos de São Pedro também, por causa da Basílica, aonde é a cátedra do Bispo de Roma, do Papa, do chefe visível da Igreja. Somos convidados a entender que Deus deixou São Pedro, deixou os apóstolos, deixou a sua Igreja, deixou o Espírito Santo, deixou a Virgem Maria, os santos e santas de Deus, para que possamos nós trilhar e buscar esta fonte de água viva, que é o próprio Cristo. Aqui nesta terra, sua presença real na Eucaristia, que se encontra só na Igreja Católica. Não se encontra em nenhum outro lugar, só dentro da Igreja Católica. E para que um dia, bebendo desta fonte de água viva, possamos alcançar a morada celeste, o céu. Possamos contemplar a divina face de Deus. Vale ressaltar que estamos finalizando o ano e estamos finalizando o ano litúrgico, no qual finalizamos na solenidade de Cristo Rei, no qual a partir do Advento, do primeiro domingo do Advento, iniciamos um novo tempo.
e ao Evangelho, no qual Jesus vai ficar muito bravo. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Jesus vai ficar muito bravo por causa daqueles que tornam a igreja um comércio. Algo que faça ela crescer no mundo, na visão do mundo, não na visão de Deus. E ele fica muito bravo, por causa que se encontra dentro do templo do Senhor um verdadeiro comércio, uma verdadeira loja, uma casa de show. E Jesus vai dizer: tira isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. O zelo por tua casa te consumirá. Destruirás este templo e em 3 dias o levantarei. Mas como? Se foram necessários 46 anos para construir este santuário. Mas Jesus não fala deste templo material, mas sim fala deste templo espiritual. Meus caros, somos convidados sim a ir a Cristo, a buscar na igreja os ensinamentos de fé, de devoção. Somos convidados a estarmos de presença de corpo e alma na Santa Missa, de estarmos focados na busca de Cristo. Não tornemos uma igreja simplesmente um degrau para subir nas situações sociais. Não faça que nem nossos irmãos que acabam tornando a igreja uma casa de show, com luzes, com telões gigantes, com ar-condicionados, com cadeiras, poltronas, com salas VIP. Não existe isso. Na casa de Deus somos todos nós uma única pessoa, um único ser. Somos nós, diante de Deus, meras criaturas. Não tem um mais importante, não tem outro menos importante. Para Deus, todos nós somos importantes. E este zelo por tua casa, o cuidado com tua casa, o cuidado com o teu corpo, com teu coração, com tua alma, o cuidado com as coisas de Deus. É necessário tomarmos cuidados, vigiar, porque o inimigo está ali a todo tempo, lutando para que nós caiamos. Caríssimos, falando neste negócio de comércio, né? Se provavelmente aparecer um irmão protestante, ele vai falar que a igreja em tal século, não sei aonde, estava vendendo indulgências. Mas a verdade não é esta. A verdade é que pessoas ali mal intencionadas, pessoas ali vestidas de padres, vestidas de bispo, só em aparência, fingiam ser servos e servas de Deus, mas ali não estava nada de Deus naquela pessoa. Eram pessoas que meramente por aparência e por desejo de uma ação, de estar no topo da cadeia humana, entravam, se infiltravam dentro da igreja, porque não tinham como receber ali poder no próprio império, se infiltram dentro da igreja e ali tomam poder. Mas é errado o ato de dizer que a igreja vendia a salvação. Quem vendia a salvação mesmo era aqueles filhotes de Satanás, secretários de Satanás, protestantes que se fingiam de padres, que se fingiam de bispos, que se fingiam de católicos para ganhar algo, para ganhar riquezas humanas.
Porque naquele tempo não existia, sim, o protestante. Mas se formos olhar realmente essas pessoas, eles eram protestantes que se fingiam católicos. E pode dizer que não. Mas a história em que é ensinada nas escolas e faculdades tem como principal objetivo destruir a igreja. Então faça um alerta aos pais e mães. Cuidado, pois a história que é ensinada nas escolas e faculdades contém inúmeras mentiras. Inúmeras. Muitas questões que são infladas, números que são aumentados, números que são diminuídos, para que a pessoa acredite nas mentiras ali propagadas. Então, cuidado. Não ache que a igreja é isso que saem aí estes teólogos de internet, estes historiadores de internet, esses falsos estudiosos que dizem passar não sei quanto tempo dentro de uma faculdade. Não se engane com as mentiras que eles falam, porque são só mentiras. Mas como dizem, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade, não é? Então, cuidado. Cuidado. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja deixada por Cristo. O problema foi aquelas pessoas que, usando do nome da igreja, quiseram ter riquezas humanas, mas se esqueceram que após o final desta vida, as riquezas humanas para Deus nada vale. E só as riquezas espirituais valem algo diante de Deus. Na primeira e segunda leitura, onde correm as águas que saem do templo, floresce a vida. Deus é o templo, é o rio, e sua graça que vem com sua palavra e atua em nós. Os peixes, árvores e frutos são sinais da vida e efeitos da permanência em Deus, da perseverança. Pelo batismo, estamos alicerçados em Cristo e somos santuários de Deus. Por isso, nossa vocação é proporcionar o bem e a vida de quem de nós se aproxima. No Evangelho, Jesus se entristece ao ver que o templo se tornou uma casa de comércio que divide as pessoas e solidifica privilégios. Sua atitude incomoda, porque expressa não só o zelo que consome como fogo, mas também a compreensão de que cada um de nós é um templo, pois abriga a Deus no coração. O templo físico é o lugar de encontro com o Senhor e com os irmãos. E nós somos chamados a ser, no dia a dia, extensão deste templo. E é preciso acreditar na Escritura e na palavra de Jesus e de testemunhar esta verdade com nossa vida. Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas. Padre Luiz Miguel Duarte. A Basílica de Latrão, ou Lateranense, é um grande templo católico em Roma, construído em 324 pelo imperador romano Constantino Magno. Por favor, não queiram escutar histórias erradas sobre imperadores, sobre essas pessoas. Temos um tempo em que a perseguição da igreja existia, mas após o imperador Constantino, a igreja se torna uma religião permitida no império. A palavra latrão deriva do sobrenome da família proprietária daquele terreno, os Plausi Laterini. Essa igreja tornou-se a sede do Papa, por isso ficou conhecida como a mãe de todas as igrejas. O primeiro a ocupar aquela sede foi o Papa Silvestre I, cujo pontificado se estendeu de 314 a 335. E a basílica foi dedicada, antes de tudo, a Cristo Salvador, em 9 de novembro de 324. Depois foi
titulada igualmente a São João Batista e a São João Evangelista, motivo pelo qual hoje é conhecida também como Basílica de São João do Latrão. Consta que aí foram celebradas 5 concílios ecumênicos, e o concílio, vale lembrar, é a Assembleia dos Bispos do mundo inteiro com o Papa para analisarem e definirem pontos importantes referentes à doutrina e à disciplina da Igreja. Somente no século XV, o Papa Nicolau V transferiu-se para o Vaticano, o centro administrativo e espiritual da Igreja. Porém, a Basílica do Latrão continua sendo a Catedral do Papa, o Bispo de Roma. Sem perder a sua importância histórica, esta basílica é portadora de grande valor simbólico, já que foi a primeira catedral do Bispo de Roma, e ela nos remete ao primeiro Papa, São Pedro, chefe universal da Igreja Católica. Rezemos então pela saúde do atual Papa e imploremos que a Trindade Santa continue a iluminá-lo e guiá-lo nas exigentes responsabilidades que lhe compete. Em cada diocese, a catedral é o sinal visível da unidade da igreja local, reunida ao redor de seu bispo, e por meio dele, unida com as demais igrejas que formam a Igreja Católica, o bispo tem a sua sede em Roma, o Papa, e exerce a presidência da caridade e da unidade de toda a igreja. Portanto, ao celebrar a dedicação da catedral, significa celebrar o Senhor, que instituiu a sua igreja, a fim de que, sob o pastoreio de Pedro e seus sucessores, os bispos, congregar na unidade os filhos de Deus dispersos. Com as palavras do prefácio próprio desta festa, manifestaremos ao Senhor nosso fervoroso anseio para que nos tornemos templos do Espírito Santo, resplandecendo pela santidade de vida. Sejamos templos vivos da presença de Deus em toda parte. Caríssimos, antes de finalizarmos, alguns avisos. Cuidado com as fake news propagadas na internet. Muitas pessoas mal intencionadas estão utilizando da inteligência artificial para criar vídeos e imagens de padres, bispos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, e até do próprio Papa, para trazerem falsas informações. Só que tomemos cuidado. Alguns vídeos você percebe porque a pessoa parece um pouco inchada ou a voz se torna diferente. Mas hoje a inteligência artificial está criando muitos vídeos que se parecem muito igual à pessoa. Mas, como muitos vídeos aparecem ultimamente, é onde falando de prosperidade material. Não se engane, nenhum santo da igreja rezava pela prosperidade material, mas rezava pela prosperidade espiritual. Também ressalvo aqui um documento que saiu essa semana, Mater Populis Fiel, Mãe do Povo Fiel, Nossa Senhora, ressaltando uma exortação, um chamado de atenção. Por favor, existem muitos ali que, com o desejo de criar uma desunião, de destruir a igreja, filhotes de Satanás, secretários de Satanás, estão ali utilizando de sua influência para trazer falsas informações. Mas, eles aproveitam da impossibilidade do povo de compreender um documento que foi escrito por verdadeiros estudiosos, grandiosas pessoas, documento que é difícil para a nossa compreensão. Isso ressalvo também a criação e a disponibilidade da Bíblia para o povo, o tempo onde
a igreja, pelos 1500 anos, perseverou e guardou a Bíblia, não existia como transmitir a Bíblia a todo o povo. Eu vou ressaltar isso também. Não era possível transmitir, não existia a Bíblia como hoje conhecemos, um livrinho. Antigamente era uma biblioteca imensa. E para que se pudesse transmitir, eram necessários mais de anos para, se não me engano, era bastante tempo, era anos, para que se pudesse fazer uma cópia da Bíblia, porque era tudo na mão. E depois, com a impressora, né, feita por um católico, vale ressaltar, quem criou a imprensa, a impressora, foi um católico, pelo motivo de evangelizar, possibilitou e facilitou a transmissão da Bíblia, a propagação. Mas, claro, lembro que o tempo não era oportuno, porque a maioria do povo não era alfabetizado, era maioria analfabeto, não conseguiria compreender a grande espessura e fala da Bíblia. Porque nós sabemos, hoje em dia, é difícil compreender algumas palavras. Porque é difícil, palavras muito complicadas. E hoje, esses documentos transmitidos pela igreja são documentos de difícil compreensão, porque eles são documentos muito técnicos, que só pessoas verdadeiramente estudiosas entendem. Não esses teólogos de internet que aparecem por aí. Mas ressalvo que este documento do Vaticano é uma exortação, um chamado de atenção, no qual nos chama principalmente ao cuidado com 2 títulos marianos. Primeiramente, o título de corredentora. Mas, Inácio, o que é isso? Corredentora? Maria é redentora? Não, calma. Eu vou explicar de forma mais rápida, mas eu vou deixar logo mais um vídeo do padre Gabriel Vilaverde, se eu não me engano. Corredentora. Esse co que vem no início vem de cooperação. Nossa Senhora é uma cooperadora na obra da salvação. Ela não está no nível de Cristo, mas ela é uma subordinada, uma serva, uma discípula que trouxe no ventre o Salvador. Ela é uma cooperadora da nossa redenção, uma auxiliadora. E de forma mais resumida, uma corredentora. Isso que é o significado. Maria é a cooperadora celestial. E daí vem este título que, infelizmente, pela maioria, até eu não conhecia, não entendia, que é um título que você vem corredentora. Você até esquece do você só lembra do redentora. E redentor é só Cristo. Cristo que vem para nos salvar, Cristo que vem para nos redimir. Mas Maria é co. Este co vem de cooperação, tá? E medianeira de todas as graças. Medianeira, vem aquela questão, mas não é só o Cristo, não é só Jesus o mediador entre os homens e Deus? Sim, realmente. Só Cristo é mediador. Mas este título, medianeira de todas as graças, vem ressaltar a poderosa intercessão de Nossa Senhora. Poderosa intercessão. Ela que vai ao seu Filho Jesus e nos traz as graças. Por isso, medianeira de todas as graças. Ela que derrama inúmeras graças. Ela intercede por nós. Ela vai lá e pede para o seu filho. Intercessora. Mas são 2 títulos, sim, válidos e aprovados pela igreja.
mesmo que não exista, assim, um documento detalhadamente. Mas é um chamado de atenção para que não compreendamos errado, que nem corredentora, não esqueçamos do co e só pensemos no redentora, ou só pensemos na medianeira. Não esqueçamos de todas as graças. Não esqueçamos do co-redentora, cooperadora celestial, medianeira de todas as graças, esta grande intercessora no céu. Então é uma atenção e não uma proibição, como muitos ali estão propagando pela internet. Então, muito obrigado, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da nossa boa mãe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos um abençoado domingo, glorificai o Senhor com vossas vidas. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Então esse homem aqui é o que está diminuindo a Virgem Maria. Tenha santa paciência, né? Quem diminui a Virgem Maria somos nós, que nos afirmamos devotos e no dia a dia fazemos coisas que desagradam o coração de Maria. Isso sim entristece Nossa Senhora, mas o documento do Papa Leão em nenhum momento a ofendeu. Então quer dizer que agora a igreja tirou o nome de medianeira? Não. A igreja só pediu cuidado ao utilizar o termo medianeira de todas as graças. Padre, o senhor acredita que ela é? Sim, acredito piamente. Graças e mais graças, Nossa Senhora alcança do Filho para nós. Não é à toa que na aparição da Medalha Milagrosa, que eu venho estudando há mais de 5 anos, estudando essa aparição, nos pormenores, nos mínimos detalhes, até porque para propagar uma devoção eu devo conhecê-la. Nossa Senhora aparece derramando graças. Estas são as graças que as pessoas não me pedem. E no verso da medalha aparece a cruz do Redentor e o M de Maria aos pés, entrelaçado na cruz. Ou seja, Maria cooperando na obra da salvação, colaborando na obra da salvação, dando a luz ao Redentor. Então, o mistério da Medalha Milagrosa eu conheço muito bem, com modéstia à parte, com toda humildade. Mas, na primeira aparição de Nossa Senhora Santa Catarina, na madrugada de 18 para 19 de julho de 1830, Maria Santíssima apontou o sacrário e disse a Catarina que nos momentos de dificuldade e de provação, ela fosse aos pés do altar. E lá ela encontraria consolo. Ou seja, quando eu digo que Maria participa do mistério da salvação, é porque ela aponta Jesus. Ela não aponta para si. E quando eu digo que ela é medianeira, é porque ela participa da única mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Vai dizer a Sagrada Escritura. Mas repito, assim como eu, sacerdote, participo do único sacerdócio de Jesus Cristo, Maria Santíssima participa da única mediação de Jesus. De Jesus. Então ela é sim medianeira. Agora a igreja só pediu, a igreja não proibiu de chamá-la, até porque está no catecismo, né? Advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. A igreja só pede no documento uma cautela ao dizer a frase medianeira de todas as graças, porque isso deve ser explicado. Como é que ela é medianeira de todas as graças? A partir do momento em que ela participa da única mediação de Jesus. Então, gente, não tem problema nenhum. Continue chamando Nossa Senhora de medianeira, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Ave cheia de graça. Não tem problema nenhum aqui. A igreja não vai tirar esse título. Existem paróquias, Nossa Senhora Medianeira. Agora a igreja vai mudar o título da paróquia? Existem comunidades, Nossa Senhora Medianeira. Vai tirar o título da comunidade? Não vai. Agora a palavra corredentora, a igreja sempre teve cautela. E as poucas vezes que ela utilizou esse termo, foi dentro de um contexto. Não é a opinião de Padre Gabriel, não. O que eu trouxe para você está aqui.